E se a gente sair do ponto que talvez não exista uma consciência e sejam só computações mesmo que estão acontecendo? Dentro dos seres humanos. É. Isso é típico materialismo tipo A, assim. O materialismo tipo A vai pensar nisso. Fala, poxa, mas, no final de contas, né? Mas O que você é? Não, eu sou mais materialista tipo B. Então, assim, É? meu ponto de partida é assim, eu tô aqui, eu tô vendo essas coisas. Tô vendo essa coisa azul. É lógico que ela existe. Como é que eu vou ter uma representação, ver uma coisa e ela não existe? Existe a garrafa aqui fora, existe as coisas no meu encéfalo, no cérebro, que são causadas pela luz que entra, e tem o que a gente chama de mente, que é isso que eu tenho, que é essa vivência que eu tenho aqui agora. A consciência, o que é consciência, né? Então, eu acho que a maneira de definir consciência não é através de palavras. A consciência vem antes das palavras. Então, o que é consciência? Consciência é isso que você está vivenciando agora. É só isso que é a única maneira de tentar definir. Isso que você está vivenciando agora é um estado consciente. Quando você dorme e sonha, isso é um estado consciente. Enfim, quando você sente dor, está jogando, tal, tudo que você consegue prestar atenção, né, a gente chama de estado consciente. Você está dirigindo e entra no modo automático, né? Começa a pensar você continua olhando para frente, mas você começa a pensar, né, no jogo de futebol que aconteceu ontem e tal. Bem, aí você não está, a gente diria que você não está consciente da estrada, você está consciente, você está prestando atenção na tua memória, no teu sonho, né? Mas aí também é uma coisa de discussão, não. No certo sentido, você está... Assim, se aparecer um carro, você vai reagir, né? Porque você tem um modo automático que entra em funcionamento. Mas a consciência geralmente não é... A gente não chamou... Esse modo automático a gente não chama de consciência. Consciência é esse modo em que você presta atenção. Então, você consegue prestar atenção para uma coisa? Então, isso é um exemplo de uma vivência consciente. E é claro que os outros seres... Assim, por que a gente acha que os outros seres humanos e os animais têm consciência? Os animais próximos a nós, por exemplo. Por um argumento de analogia, assim. Ora, os seres humanos são construídos muito parecidos, então é natural que eles tenham uma vida mental parecida. Se eu tenho uma vivência consciente, né, se eu sinto as coisas, é natural que eu suponha que as outras pessoas também sintam, que não sejam meramente computadores. E os animais? Bem, o filósofo, né, famoso filósofo René Descartes, né, Descartes, que pronuncia Descartes, né, ele achava que os animais não tinham nenhuma consciência, eles eram meras máquinas, né? E isso levou a outros filósofos, né? Os lógicos de Port Royal, lá, que era uma comunidade de jesuítas, eles levaram isso tão a sério que eles concluíram que poderia torturar animais, maltratar animais, que eles não estavam sentindo dor. Eles estavam gritando só de maneira automática, como se fosse um robozinho, uma maquininha, um robô, um robozinho. Então, quer dizer, isso mostra como que a nossa teoria, né, pode moldar nosso comportamento, mas hoje em dia isso é considerado errado, né? Com a teoria da evolução, a gente fala, puxa, os animais vão evoluindo, então há uma continuidade, assim. Então, se o ser humano tem essa coisa que a gente chama de consciência, que é uma coisa aparentemente tão importante, é natural que os macacos também tenham, é natural que os cachorros também tenham, né? Por que não? A gente não sabe, né? O cachorro pode ser um robozinho, mas o jeito que ele se comporta, ele é tão parecido com nós, é muito natural supor que ele tenha consciência. Então, me corrija se eu estiver errado. Hum. Pelo que eu entendi. Nessa descrição, a consciência, então, é o, não sei, não dá pra explicar, né? É só o estado mental atual ali daquele momento. Isso, é isso que você está vivenciando. Então, assim, Então, bichos também vivenciam isso. Tá, mas um robô não tem isso. Um robozinho simples, desse que tem hoje em dia, Uhum. ele não vai ter uma vida mental interior. Mas Bem, o que é a vida então, mental? pode ser que eu esteja errado, mas por quê? Porque ele é construído para se comportar de uma certa maneira. Então, a gente vai lá construindo ele, então, a vida mental é isso que você está vivenciando agora. É você ver qualidades, número um. É você ter uma
você ter acesso às suas memórias e construir uma representação de mundo, isso também. Agora, um computador pode ter uma representação de mundo, mas é diferente da nossa, né? É diferente? Não, então vamos lá. Então, assim, qual a diferença de um ser humano e um robô? Um robô construído hoje em dia ou um robô construído em 2050 que vai custar $1.000 e vai jogar tênis com a gente e vai fazer outras coisas que a gente gosta de fazer com os seres humanos. Pensei besteira. A robótica, né, uma das áreas que está conduzindo a robótica, assim, umas áreas de ponta que estão levando a robótica a maximizar, vamos dizer, a pesquisa, é a área de bonecos sexuais, né? Então não é um pensamento fútil, quer dizer, reflete a realidade. Bem, então qual a diferença que tem entre um robô desses e um ser humano? Bem, o ser humano, eu tenho uma representação da realidade, eu sei onde eu estou, tal. Agora, num certo sentido, o robô tem uma representação, quer dizer, não é que ele sabe, no sentido humano, onde que ele está, mas ele consegue acessar a informação e essa informação faz com que ele se comporte naquele ambiente e se mova, né, como se ele representa a si mesmo, então ele vai se comportar de maneira adequada ali, né? Então, há um sentido de representação mental, quer dizer, não sei se mental, há um sentido de representação interna que o robô tem do seu ambiente, de si mesmo, e nós também temos isso. Mas a nossa representação, ela é diferente. Qual é a diferença que existe, né? Talvez seja a intencionalidade. Bem, primeiro, intencionalidade no sentido de a gente fazer as coisas buscando uma finalidade. Tá, mas o robô também, a gente pode dizer, não, mas ele também busca finalidades, porque o programador lá embutiu nele um programa e esse programa faz com que ele siga certos objetivos, tá? Tá, mas quando a gente... Intencionalidade é um termo filosófico que tenta entender como que quando a gente pensa em alguma coisa, a gente faz referência para algo que está fora de nós. Então eu penso num cavalo, aí eu imagino um cavalo e esse cavalo estaria, que é um pensamento que está aqui na minha cabeça, mas ele está apontando para um cavalo real ou um cavalo que não existe, ou tipo o cavalo lá. Os filósofos discutem muito isso, mas não me parece que esse seja o ponto mais importante da diferença. Porque um robô também pode ter ali certos registros que associados a, sei lá, se a gente perguntar para o robô o que você está pensando, ele vai falar num cavalo, né? E ele vai se comportar de uma maneira semelhante a nós com relação à intencionalidade. Mas então, o que a gente pode pegar como sendo a diferença? E acho que a coisa mais simples são essas qualidades que a gente vivencia. A gente olha para o ambiente, a gente vê azul, vê amarelo, e a gente sente isso, né? O amarelo tem uma sensação. E é isso que o robô não tem na vida mental dele. O robô é apenas assim, ele recebe uma informação e faz uma ação, né? Ele é uma maquininha, ele não tem vida mental. Ele recebe uma informação, faz um cálculozinho ali, pá, aí vai lá, né? Pegue a garrafa azul. Então ele tem um sensor que mede as propriedades físicas e sabe que o azul é esse e não esse. Ele tem ali um programa que ensina ele a que fazer quando a gente pede para ele pegar a garrafa azul, aí ele se locomove, pega e dá para você. Então ele se comportou como se ele entendesse. Perfeito, ele foi construído para isso. E a gente pode dizer que ele tem um montão de coisas parecidas com nós em termos de estrutura, né? Mas a qualidade da vida interior dele é que seria que ele não teria ponto, ou se eventualmente tiver, seria diferente da nossa. Claro, eu estou falando isso, é uma posição filosófica. Claro, claro. Não, mas... Não dá para eu... Não é uma coisa que eu possa provar. É uma opinião, né? Porque tem gente que vai falar, não, mas eu acho que mais ou menos é a tendência que você está tendo. Não, mas essa diferença, como é que a gente coloca em pratos mais firmes, né? Como é que você pode me provar que um robô não vivencia, né, a solidão?